Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais incríveis e surpreendentes de todos os tempos. É uma aventura cheia de suspense, desobediência e, o mais importante, uma segunda chance. Já ouviram falar de um profeta que foi engolido por um peixe gigante? Sim, estou falando de Jonas. Preparem a pipoca, ajeitem-se na cadeira, porque a história de hoje vai te prender do início ao fim. Era uma vez um homem chamado Jonas. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era um profeta, alguém que tinha uma conexão direta com Deus e levava suas mensagens para o povo. Imagine a responsabilidade. Um dia, Jonas estava vivendo sua vida quando ouviu a voz de Deus. A ordem era clara e direta. Jonas, levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e anuncie a eles que a maldade deles chegou até mim. Diga para que mudem seus caminhos. Agora, vamos contextualizar. Nínive era a capital da Assíria, um império conhecido por sua crueldade. Para Jonas, que era israelita, os ninivitas eram inimigos declarados. Ir até lá e pregar uma mensagem de arrependimento parecia não apenas perigoso, mas também indesejado. Ele pensou: Nínive, de jeito nenhum. Aquelas pessoas são más, são inimigas do meu povo. Por que eu iria ajudá-las? O medo e o preconceito tomaram conta do coração de Jonas. Em vez de obedecer, ele tomou uma decisão drástica: fugir. Jonas desceu até o porto de Jope, um lugar movimentado, cheio de navios indo para todos os cantos do mundo. Ele encontrou um barco que estava de partida para Tarsis. Onde ficava Tarsis? Bem, ninguém sabe ao certo, mas era na direção completamente oposta a Nínive. Para Jonas, era o lugar perfeito para se esconder da presença de Deus. Ele pagou a passagem, embarcou e desceu para o porão do navio, achando que ali, no escuro, longe de tudo, estaria seguro e poderia esquecer a missão que recebeu. Ele só queria paz e distância. Mas a grande pergunta que fica é: será que é realmente possível fugir de Deus? Enquanto Jonas dormia profundamente no porão, achando que tinha escapado, Deus agiu. Uma tempestade violenta, como nunca antes vista, começou a se formar no mar. O vento uivava, as ondas gigantescas batiam contra o casco do navio, ameaçando parti-lo ao meio. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Eles começaram a clamar aos seus próprios deuses, cada um pedindo socorro à sua divindade. Em desespero, começaram a jogar toda a carga preciosa ao mar para tentar aliviar o peso do barco, mas nada funcionava. A tempestade só piorava. O capitão do navio, em meio ao caos, desceu ao porão e encontrou Jonas dormindo. Ele ficou chocado. Como você consegue dormir numa hora dessas? Ele gritou. Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não nos deixe morrer. Os marinheiros, então, decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E, como vocês podem imaginar, a sorte caiu sobre Jonas. Era ele. Todas as atenções se voltaram para o profeta Fujão. Eles o cercaram e começaram a interrogá-lo. Quem é você? De onde você vem? O que você fez para trazer essa desgraça sobre nós? Jonas, com o peso da culpa, confessou tudo. Eu sou hebreu, disse ele, e adoro ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E sim, estou fugindo da presença dele. Ao ouvirem isso, os homens ficaram ainda mais aterrorizados. Eles entenderam que não estavam lidando com uma simples tempestade, mas com a ira de um Deus poderoso. O que faremos com você para que o mar se acalme? Perguntaram eles. Jonas sabia que não havia outra saída. A responsabilidade era toda dele. Com uma resignação triste, ele respondeu: Peguem-me e me lancem ao mar, e o mar se acalmará.
pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Os marinheiros, apesar de tudo, eram homens de bom coração. Eles não queriam ter a morte de Jonas em suas consciências. Então, eles tentaram remar com toda a força, lutando contra as ondas para tentar levar o barco de volta à terra firme. Mas era inútil. O mar se tornava cada vez mais furioso. Vendo que não tinham escolha, eles fizeram uma oração ao Deus de Jonas, pedindo perdão por aquilo que estavam prestes a fazer. Então, com o coração pesado, eles pegaram Jonas e o atiraram nas águas turbulentas. E no exato instante em que Jonas atingiu a água, a tempestade parou. O vento cessou, as ondas se acalmaram e o mar ficou tranquilo como um lago. Os marinheiros, maravilhados e cheios de temor, ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos a ele. Eles testemunharam o poder do Deus de Jonas de uma forma inesquecível. Mas e Jonas? O que aconteceu com ele? A história poderia ter terminado ali, com o profeta se afogando como castigo por sua desobediência. Mas Deus tinha outros planos, planos de misericórdia e de redenção. Enquanto Jonas afundava, Deus preparou um grande peixe. Não era um peixinho qualquer, mas uma criatura marinha gigantesca que se aproximou e engoliu Jonas inteiro. Em vez de ser o fim, a barriga do peixe se tornou um refúgio improvável. Jonas ficou ali dentro por 3 dias e 3 noites. Imaginem a cena: escuridão total, o som das águas do lado de fora, o cheiro. Não deve ter sido nada agradável. Naquele lugar escuro e apertado, longe de tudo e de todos, Jonas finalmente teve tempo para refletir. Ele estava no ponto mais baixo de sua vida, literalmente no fundo do mar. E foi ali, na barriga do grande peixe, que ele se voltou para Deus. Ele orou. Não foi uma oração de desculpas qualquer, foi um clamor sincero que veio do fundo de sua alma. Ele disse: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei por socorro, e tu ouviste a minha voz." Jonas reconheceu seu erro, sua fuga, e percebeu que, mesmo no lugar mais profundo e escuro, Deus ainda o ouvia. Ele entendeu que a salvação pertence ao Senhor. Ele prometeu que, se tivesse uma nova chance, cumpriria seus votos e obedeceria. Aquele momento de desespero se transformou em um momento de profundo arrependimento e redescoberta da fé. Deus, que é rico em misericórdia, ouviu a oração de Jonas. Após 3 dias e 3 noites, ele deu uma ordem ao grande peixe, e a criatura nadou até a praia e, de uma forma nada glamurosa, cuspiu Jonas em terra firme. Imaginem só, Jonas, coberto de algas e sabe-se lá o que mais, de volta à luz do dia, respirando ar puro. Ele estava vivo. Ele havia recebido uma segunda chance. E essa é uma das mensagens mais poderosas dessa história. Não importa o quão fundo a gente caia, o arrependimento sincero sempre encontra o perdão de Deus. Dessa vez, quando a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: "Vá à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe darei", não houve hesitação. Jonas aprendeu a lição. Ele se levantou e partiu para Nínive. A cidade era enorme, levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e começou a pregar uma mensagem curta e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O que aconteceu a seguir foi absolutamente milagroso. Os ninivitas, aquele povo conhecido por sua arrogância e maldade, acreditaram na mensagem de Deus. Desde o homem mais simples até o rei no seu trono, todos se arrependeram. O rei de Nínive desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de saco e sentou-se sobre cinzas, um sinal de profundo luto e arrependimento.
Ele proclamou um jejum por toda a cidade, ordenando que todos, homens e até mesmo os animais, se cobrissem de saco e clamassem a Deus com fervor. Ele disse: Quem sabe, talvez Deus se arrependa e, com compaixão, se afaste de sua ira, para que não pereçamos. E Deus viu o que eles fizeram. Ele viu como eles se converteram de seus maus caminhos e, por causa de sua imensa compaixão, Deus se arrependeu da destruição que tinha ameaçado trazer sobre eles e não a executou. A cidade de Nínive foi salva. A história de Jonas é uma lição poderosa sobre obediência, arrependimento e, acima de tudo, sobre a infinita misericórdia de Deus. Ele nos ensina que não podemos fugir de nosso propósito e que Deus está disposto a nos dar segundas, terceiras, quantas chances forem necessárias, se nosso coração for sincero. E mais, nos mostra que a compaixão de Deus não tem limites, alcançando até mesmo aqueles que consideramos nossos inimigos. Espero que vocês tenham gostado de viajar comigo por essa história fantástica. Ela nos lembra que, mesmo quando erramos o caminho, a porta para o recomeço está sempre aberta. Qual parte da história mais te impressionou? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima!